Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 14 de março. No ar, o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista, o cientista social, Leandro Becenelli. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. Vamos aos destaques. Velório das vítimas do massacre de Suzano na arena da cidade. O Brasil em estado de choque. Tragédia expõe escalada armamentista e revela o poder da Deep Web. 1 ano da morte da vereadora Marielle Franco. Polícia atrás dos mandantes. Prefeitura de São José dos Campos licita a obra da Via Jaguari. Breve intervalo e voltamos com as notícias. Os corpos das vítimas de Suzano estão sendo velados hoje na arena da cidade, no Parque Max Pfeffer. O velório começou por volta das 6h30 da manhã, áreas reservadas para as famílias das vítimas. Na arena, acontece o velório de 5 das vítimas. Das outras 3 vítimas fatais, 2 também estão sendo veladas hoje. O corpo de Marilena Umeso, coordenadora pedagógica, será sepultado no sábado, quando um dos filhos retornar do exterior. Nesta sexta-feira, os educadores se reunirão para definir as ações que serão tomadas com os 26 mil alunos das escolas públicas municipais. O objetivo é adotar medidas para combater a violência e o assédio moral, para estabelecer a paz. A polícia tenta compreender a motivação para o massacre na escola estadual Raul Brasil, em Suzano. Os assassinos Guilherme Tauci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, eram ex-alunos do colégio e, de acordo com as primeiras investigações, planejaram cuidadosamente o crime. Com base nos primeiros depoimentos, a polícia acredita que os criminosos estavam se preparando para entrar em uma sala lotada de alunos, mas se desesperaram quando perceberam que o centro de línguas estava com a porta fechada e que a polícia havia cercado o local. Neste momento, segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme teria atirado no comparsa e depois se suicidou. O Ministério Público de São Paulo informou na noite de ontem que vai investigar um possível terrorismo doméstico. Foram feitas buscas na casa dos assassinos para recolher alguns pertences dos dois. Além disso, a polícia encontrou 2 cadernos no carro usado para o crime que tinha desenhos de armas, nome de jogos na internet e táticas de combate de jogos. Outro caderno com as regras da escola. Também cumpriram o mandato de busca em uma lan house frequentada pela dupla. Segundo o registro, a última vez que estiveram no local foi dia 22 de fevereiro. Os policiais levaram o computador usado pelos criminosos na tentativa de conseguir a senha usada por eles nas redes sociais. Guilherme e Luiz eram frequentadores do fórum Dogolachan, exatamente esse, que só é acessível pela tal da Deep Web, para disseminar o ódio, operar crimes, compartilhar conteúdo pornográfico e incitar estupro. E teriam pedido dicas para executar o atentado na escola. A informação foi confirmada por participantes anônimos do mesmo fórum que, veja, comemoraram o ocorrido. Infelizmente, este não é o primeiro massacre que acontece no Brasil. Em 2013, um homem entrou armado na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, e matou 12 crianças. Feriu
outras 18 antes de se matar. Um momento, Zé, difícil para toda a população brasileira, com alguns sintomas que já vêm se evidenciando da parte armamentista do nosso Estado. É por aí, Zé? Como é que acontece aí? O senador Major Olímpio, do PSL, disse que os professores deveriam estar todos armados, porque assim evitaria essa tragédia. O que você acha disso? Acho que um senador dando uma declaração como essa é mais do que um absurdo, é uma irresponsabilidade, é quase que um crime o cara falando esse tipo de coisa. Como que ele espera, então, que a solução justamente para um massacre como esse é você dar mais armas nas mãos das pessoas? Ou seja, a gente teria um tiroteio dentro da escola com os alunos no meio? É irresponsável o que esse cidadão, o que esse senhor, que é um funcionário nosso, que é um senador do estado de São Paulo, falou ontem. Ele devia se retratar por isso. Ainda lamentável. E o que a gente tem visto, até pelos números, é que você disseminar mais armas vai disseminar mais violência. Não é assim que se combate a violência. A gente teve uma escalada, né, armamentista, de violência nos últimos tempos, legitimando esse tipo de discurso, achando que é com arma de fogo que você vai solucionar os problemas de violência no Brasil. Não é. O problema de violência ocorre justamente porque tem muita arma de fogo e porque as pessoas estão dispostas a fazer esse tipo de coisa, tem essas condutas violentas. No nosso país existe uma cultura de violência. Isso tem que dar um basta, tem que acabar com isso. Essa cultura de violência, de presidente, candidato à presidência, ensinando crianças a fazer sinal de arma com a mão. No Dia das Crianças do ano passado, o brinquedo mais vendido foram armas de fogo. É isso que ocorre. A gente está vendo o produto disso muito rapidamente. Então a gente tem que mudar essa cultura de violência, começar uma cultura de paz de fato no nosso país. E não relativizar as coisas como fez o filho do presidente, que é senador também, e o senador por São Paulo, Major Olímpio. Pois é. E, infelizmente, continuando na violência aqui. Hoje, faz exatamente um ano que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados. O crime, que ocorreu em 14 de março de 2018 e teve somente essa semana os primeiros suspeitos presos. São eles, o sargento reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio de Queiroz. Uma segunda fase da investigação ainda continuará, com a intenção de responder, entre outras questões, quem mandou matar Marielle. Mônica Benício, esposa de Marielle, postou uma foto e um texto no Instagram homenageando Marielle Franco. A viúva escreveu que não há um dia em que ela não chore a morte da mulher e que espera que o dia seja repleto de pedidos de justiça pelas ruas. Uma série de atos está programada para lembrar a data e para cobrar respostas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse acreditar na existência de mandantes da execução da vereadora. Disse, abre aspas, acredito que essa é uma hipótese probatória bastante provável e que a investigação não pode ser encerrada antes disso ser confirmado. A impressão que se tem é que existem mandantes. Justiça de Minas determina a prisão de 13 envolvidos no desastre da Vale em Brumadinho. 11 funcionários da Vale e 2 da Tuvisud, empresa que atestou a segurança da barragem, foram presos entre janeiro e fevereiro. Porém, foram liberados pelo STJ logo em sequência. Nessa nova prisão determinada pela Justiça Mineira, os desembargadores foram unânimes na decisão. Eles argumentaram que houve elevada gravidade no delito e que as prisões são necessárias para o andamento do inquérito, pela busca de esclarecimentos. As defesas argumentaram que os investigados estão colaborando com a força-tarefa e que não há fundamentação para as prisões, que elas são desnecessárias e ilegais. Dentre os presos estão engenheiros da Tuvsud, gerentes da Geotecnia da Vale, geólogos e pessoas ligadas ao setor de risco da Vale, além do gerente de complexo de Paraopeba.
Só fazer um comentário voltando em relação à questão da Marielle, né? Voltando a falar, a gente está aí mais uma semana falando de violência, né? Nessas semanas, principais notícias ligadas à violência, mais uma notícia da tragédia, de novo, de Brumadinho. Então, assim, um ano complicado para a gente. Muito né? complicado Um começo em todos os sentidos. que começou... Mas, enfim. E em relação à própria tragédia da Marielle, algumas ironias, o motorista do carro se chama Queiroz, né? Alguma delas uma conexão aí, né? Do acaso. E a gente observa o seguinte, né? Eu acho que aí pelo lado, a gente pensando mesmo num lado de racional da coisa, polícia do Rio de Janeiro, a população adora ver a polícia entrando nas favelas, a polícia entra, troca tiro com bandido, para a aula nas escolas, para o atendimento nos hospitais, para o transporte público, atira em inocente, mata inocente, gente que estava trabalhando, gente que estava na praia lá, às vezes um tiro, uma bala perdida, que está num apartamento de frente, enfim, é uma tragédia. Eles invadiram, foram numa casa de uma pessoa em um condomínio e apreenderam 117 fuzis. Às vezes eles sobem o morro, gasta-se uma fortuna, morre um monte de gente, morre policial para apreender 2, 3 fuzis. Na casa de um se apreendeu 117 fuzis. Então, assim, o que isso mostra pra gente? O crime não está setorizado, central, né? Não, e a sua central do crime, o escritório do crime, não está nas favelas. A favela é o resultado, né? É a consequência, a causa disso daí está muito longe das favelas. Está justamente nessas pessoas que lucram muito dinheiro com esse tipo de coisa. Então as pessoas têm que começar a raciocinar. Falar, será que o caminho é mesmo ficar fazendo, como alguns chamam, Operação Carneiro, que é sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro? Parece que não, porque em uma manhã, sem trocar um tiro, só usando inteligência, apreendeu-se 117 fuzis. Quando que a polícia fez uma apreensão dessa de uma vez, subindo o morro numa favela? Nunca fez no Rio de Janeiro. Então as pessoas precisam começar a se conscientizar em relação a isso. Muitas vezes eles param crianças indo para a escola para gestionar mochila, eles não têm armas. Exatamente, né? Sim. Então, é um absurdo, entende? Você constrange essas pessoas, você cria uma situação de estresse para essas pessoas, de estresse social absurda. A pessoa não consegue render a mesma coisa no trabalho. Uma criança na escola não consegue render a mesma coisa se ela passa todo dia do lado de um cara armado que fica revistando ela. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a cobrar a questão da inteligência. Entende? Tem que se combater crimes com inteligência. E hoje 1 ano do assassinato da Marielle, entendeu? Uma coisa do motorista dela, o Anderson Gomes, uma situação lamentável. Uma vereadora, independente da posição política dela, independente de quem ela seja. É uma morte de um representante da sociedade civil, entende? Da nossa sociedade, da democracia. E olha o ponto que a gente chegou de uma vereadora que estava ali legislando, enfim, e atuando sobre algumas causas, principalmente em relação às milícias, né, que ela tinha esse combate, principalmente a questão fundiária, e aí ela simplesmente se resolve a questão matando essa representante. Então, lamentável, é bom essa lembrança, né? Infelizmente, mais uma notícia triste para o dia de hoje, depois de tudo que aconteceu ontem, mas é isso aí, a gente tem que torcer para que as coisas melhorem, né, que as pessoas sejam mais conscientes nas declarações que elas fazem. Não tenho a menor dúvida, e realmente, como você bem salientou, um ano muito difícil para o Brasil em todos os sentidos. E eu faço mais uma pontuação. A inteligência é imprescindível na solução desses casos e é imprescindível também uma coisa que a gente começou a ver um pouco, mas está muito engatinhando ainda, é a plena cooperação entre as entidades policiais. Exatamente. A militar conversar com a civil, que conversa... Tem que haver essa união e se trocar informação, porque às vezes, em função de algumas picuinhas internas, Sim, não se troca informação. Inteligência também é isso aí. Vamos ver. E segue hoje a votação para decidir se a Justiça Eleitoral ou a Justiça Comum devem julgar os crimes de corrupção. A votação teve início ontem no Supremo Tribunal Federal e até agora 3 dos 11 ministros deram seus votos. A votação tem previsão de continuidade na tarde de hoje. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou ontem que a Justiça Eleitoral não é materialmente estruturada para julgar casos criminais mais complexos, como corrupção ou lavagem de dinheiro. Segundo o ministro, um projeto de lei deve deixar claro que, se houver casos conexos de crimes eleitorais com crimes comuns, o processo será dividido.
E a Câmara dos Deputados instalou na noite de ontem a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, considerada a mais importante da casa. A comissão analisará, entre vários outros temas, a proposta de reforma da Previdência Social. Caberá à CCJ analisar se a proposta do governo Jair Bolsonaro está de acordo com a Constituição. O deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, foi eleito presidente da comissão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já estimou ser possível que a CCJ vote o texto entre os dias 27 e 28 deste mês. Já no plenário, a proposta deve ser votada em maio, segundo Maia. Maio, segundo Maia, ficou engraçado aqui, né? Por acordo de líderes, o PSL comanda a CCJ e a bancada do partido indicou o nome de Francischini para o cargo. Caberá agora ao relator, definido por Francischini, formular um parecer que dirá se a reforma está ou não de acordo com a Constituição. O relatório deverá ser votado pelos demais integrantes da comissão. Durante a sessão de instalação da CCJ, deputados de oposição apresentaram um requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar a proposta. Por se tratar de convocação, se a comissão aprovar o requerimento, Paulo Guedes será obrigado a comparecer a uma sessão da CCJ para falar sobre a proposta do governo. Vamos caminhando com a CCJ, né? Secretário executivo do MEC, que foi exonerado do Ministério, é do Vale do Paraíba. A demissão de Luiz Antônio Tosi, do MEC, foi criticada no Vale do Paraíba por profissionais da educação. Ex-diretor da FATEC de São José dos Campos, Tosi era considerado um representante da equipe técnica do Ministério. Segundo fontes do governo, ele estaria na rota de choque a um grupo rival dentro da pasta de seguidores do escritor Olavo de Carvalho, espécie de guru do presidente Jair Bolsonaro. O substituto de Tosi é de São José, Rubens Barreto da Silva, que atuou com Tosi na FATEC. Ele havia sido nomeado secretário adjunto na última segunda-feira, mas já há seguidores de Carvalho tentando barrar a indicação. A demissão de Tosi ocorreu após Olavo pedir a saída dele na última segunda-feira, ao comemorar a demissão do coronel da Aeronáutica, Ricardo Roquette. Roquette foi demitido após receber críticas de seguidores de Carvalho. Então, esse Ministério da Educação está parecendo um ninho de cobras, né? Não, parece um hospício, cara, esse Ministério da Educação. E sabe o que é o pior Gostei de tudo? das definições. Um ninho de cobra, não um hospício. Meu, a gente tem 2 meses... Hoje não tem nem 2 meses e meio de governo ainda, completa amanhã. 2 meses e meio, olha o estado que isso tá. Entendeu? É um absurdo total. Porque assim, a gente não vai conseguir solucionar os problemas do Brasil se não for pela educação. O único caminho para a gente resolver esses problemas que a gente tem no nosso país é a educação. As pessoas terem uma educação de qualidade. E os caras ficam tendo esse tipo de picuinha, esse tipo de postura ridícula no Ministério da Educação. O cara que é o ministro da Educação não é brasileiro, é um cidadão lunático que é influenciado e fica numa queda de braço com outro cidadão que mora nos Estados Unidos, que também é outro lunático. Então, assim, para onde que está indo a nossa educação? O Ministério da Educação ele é estratégico para o país só se desenvolve com uma educação de qualidade. Olha aí o jeito que está. Então, vamos cobrar isso daí para que esse tipo de palhaçada termine, né? Porque essa situação é lamentável. É lamentável. O que mais nos choca é exatamente isso, é essa desandança das informações e nós sermos sujeitados, repito, como vocês falaram, a um circo e as coisas não andarem. Nós vamos para um rápido break e depois nós temos uma entrevista especial, já está em nossos estúdios aqui, a senhora Valéria Fernandes, diretora do Colégio ETEP do Esplanada. E nós vamos contar, não sei se você sabe, mas nós vamos contar que tem gente daqui de São José, da escola, participando de uma competição, uma das maiores do mundo, com robôs. Logo depois do comercial, junto com o Tempo. Até já.
E chegou a hora de saber como é que está todo mundo, claro, preocupado com essa chuva que parece que não vai parar nunca mais. Mas quem sabe das coisas é a Cristiane Nascimento. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Glauco Torres. A quinta-feira será de tempo instável em São Paulo. O céu estará nublado, parcialmente nublado ao longo do dia e a possibilidade de chuviscos e chuva fraca em pontos isolados no período da manhã. Já a partir da tarde, áreas de instabilidade ocasionarão pancadas de chuva, que poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas estarão em elevação, com máxima de 32 graus no litoral norte capital paulista, 31 graus na Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba e 29 graus no Alto Tietê. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Previsão de muito calor para essa semana. E como eu falei aqui antes do break, hoje nós temos o prazer de receber a senhora Valéria Fernandes, diretora do Colégio ETEP do Esplanada, para falar a respeito de uma coisa que é muito orgulho, além da própria ETEP, uma escola para lá de tradicional, famosa no mundo inteiro, mandou representantes, veja que coisa bacana, para a maior competição de robótica do planeta, a famosa FIRST, que acontece em Orlando, na Flórida. Dona Valéria, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado. Nós comentávamos um pouco antes da entrevista que começa hoje lá. Eu imagino que a senhora já esteja tensa aqui, preocupada com os garotos lá. Mas como começou e como é que é essa escalada, essa feira, essa competição tão importante? A ETEP já tem uma tradição de competição na FIRST, já é o nosso 17º ano de competição. Nós já temos alguns prêmios, inclusive. Inclusive, o nosso time é reconhecido como o time que participa há mais tempo e que tem a maior quantidade de prêmios até agora. Nós participamos em Orlando, agora nós estamos competindo com 66 grupos de vários locais do mundo. Essa competição ela acontece em várias etapas, então são várias regionais, essa é uma regional, já teve uma em Nova York, tem essa agora em Orlando e teremos uma próxima ainda no meio deste ano. Mas os alunos eles já estão se preparando desde junho passado, já com a seletiva da equipe, com a montagem do robô. Então, assim, é um período de muito intenso trabalho, intenso aprendizado, intenso compartilhamento de equipe. É muito gostoso de ver. Quantos alunos foram dessa vez? Então, a equipe ela é composta por 14 alunos e 2 mentores. Tem um professor responsável que cuida do projeto. Desta vez foram para os Estados Unidos 11 componentes que estão lá participando. A cada evento, a cada disputa, 5 pessoas compartilham dentro da arena. Então, eles estão lá desde segunda-feira, eles embarcaram na segunda para Orlando, já montaram essa arena e hoje, agora de manhã, eles começaram a competição. Eles vão passar por várias fases até o final dessa semana. A regional encerra agora dia 16 de março. Só para entender, eles estão com o robô e esse robô vai competir de que maneira? O robô ele é montado pelos próprios alunos a partir de um programa enviado pela competição, determinadas ações que ele tem que fazer. Então, o robô ele tem um tempo mínimo, um tempo máximo de trabalho. Ele vai executar algumas tarefas. O robô deste ano ele tem que transportar um objeto esférico e colocar em alguns locais, jogar em alguns alvos. Então, ele tem tarefas para cumprir. Essas tarefas vocês já conhecem de antemão? Já, sim. A gente recebe no início do trabalho, né? Em junho, nós recebemos. E depois, durante o ano, eles vão enviando orientações de como tem que ser feito esse robô. Ele é todo montado pelos alunos, com a orientação dos professores, e ele é lacrado num determinado momento para ser enviado para os Estados Unidos. Vocês têm um laboratório lá na ETEP? Temos um laboratório voltado para a turma do FIRST, para este projeto. Inclusive, os meninos trabalharam durante todas as férias. Eles trabalharam durante o mês de julho, eles trabalharam durante o mês de dezembro, janeiro inteiro. Então, eles fazem um trabalho assim, de mais de 12 horas por dia de trabalho em torno desse robô e do exercício da atividade que ele tem que cumprir.
E quem banca essa equipe? Porque é caro, né? Isso, é bem Principalmente caro. as viagens, né? Sim, sim, fica bem dispendioso. Então, nós temos o nosso presidente, o senhor Tiago Pegas, que é um grande incentivador desse projeto, um entusiasta do projeto. Ele banca a parte da ETEP, de materiais, de infraestrutura. E nós temos alguns parceiros aqui em São José. Este ano, nós tivemos a parceria da Novelis, através do Departamento de Marketing, que colaborou com a inscrição para o evento, que é uma inscrição bem dispendiosa. Tivemos parceria com a Terapêutica, através do senhor Ari, e tivemos parceria com a Vinac Consórcios, com o senhor Veridiano. Eles nos auxiliaram para que a equipe conseguisse chegar onde está. E também, é claro, muito importante a parceria dos pais, que também colaboram, né, permitindo que seus filhos fiquem, incentivam todo esse trabalho e colaboram com as viagens também. Dona Valéria, a senhora estava falando a respeito da tradição da ETEP já na participação nesses eventos. A ETEP já, provavelmente, quando chega o nosso time lá, ele já sabe, esse pessoal, aquele pessoal do Brasil. Já sabem. O nosso time ele é reconhecido como o que tem uma maior quantidade de prêmios e é que participa a maior quantidade de anos. Sabe? Durante esses 17 anos, nós várias vezes passamos para a final, que acontece também este ano, no final do ano, em outubro. E nós já tivemos até agora a felicidade de obter 2 vezes o maior prêmio da competição, que é o Chairman's. E esse prêmio, o último que nós recebemos foi em 2017. Porque esse prêmio ele é vinculado também com a parte social de trabalho feito pela equipe. A ideia dessa competição é incentivar os alunos a levarem a tecnologia, a tomarem gosto pela tecnologia. Mas também tem uma parte muito grande relacionada com o social, com o aluno se integrar à comunidade e criar aplicativos, criar soluções para o dia a dia. Então, o ano que nós conseguimos o Chairman agora, o último, foi quando teve aquela tragédia de Mariana, que os alunos fizeram uma grande campanha de arrecadação para Mariana e foram até lá, criaram um dispositivo para verificação de pH da água. Então, eles foram até Mariana, trabalharam lá, fizeram toda uma participação lá, e isso nos levou ao Chairman. E isso é levado em consideração, então, pela comissão organizadora, sim. Isso faz parte da pontuação que os meninos têm. Que fantástico. Eu vou até pedir a participação do nosso comentarista aqui, o Leandro. Leandro, a gente vem tão enfaticamente repetindo a importância da educação no cenário e no contexto nacional, que esse tipo de exemplo é uma coisa fantástica a acontecer, de uma escola tradicional poder dar essa oportunidade aos alunos numa competição internacional e com um detalhe, com a relevância da participação social, todo um enredo. Que bacana essa parte da educação que dá certo, né? Sim, exatamente. Eu acho uma coisa fantástica, como você mesmo falou. São alunos do ensino médio, né? Então pessoas que nem têm 18 anos ainda, o pessoal já construindo robôs, indo para fora do país, divulgando o nosso país, divulgando as coisas boas que tem aqui, toda essa tecnologia, e que isso sirva de exemplo também para mais escolas adotarem isso, escolas públicas adotarem isso, para a gente tornar isso uma força no nosso país, né? Então, uma iniciativa muito legal mesmo. Parabéns e parabéns pelos prêmios. Tomara que os nossos alunos lá que estão lá nos Estados Unidos hoje, inclusive, né, agora consigam ganhar mais um prêmio e trazer mais um prêmio para a nossa cidade, para a ITEP. Né? Que eles acertem o alvo, né? Sim, é o importante agora. É uma equipe assim, muito engajada, que está trabalhando muito firme. A gente está com muita esperança para este ano. A senhora tem conhecimento que se outras equipes daqui de São José foram, que tem uma outra equipe de um colégio estadual, né? Sim, que tem uma tradição também, ele já foi em alguns eventos desses. Sim, pelo que eu tenho de conhecimento, eles participam de uma fase anterior a essa. Tá. Nessa agora, aqui do Vale, nós só temos a nossa equipe participando, que é uma fase assim como se fosse sênior, para os mais velhos, os que competem há mais tempo. No nosso caso, são alunos de 2º e 3º ano do ensino médio que competem, e os mentores são os alunos que já se formaram, já participaram do FIRST em outras temporadas, que hoje em dia auxiliam a equipe e vão junto e estão lá dando todo esse apoio. A senhora acha que esse tipo de evento, de competição, ele leva o aluno a se interessar
por outros cursos da própria ETEP depois, futuramente? Esperamos que sim, né? Eles têm um trabalho muito forte com informática. A equipe ela é dividida em setores de marketing, de eletrônica, de mecânica. Então, cada parte da equipe, cada grupo faz alguma coisa voltada para o curso que ele estuda. Então, eles já são selecionados dentro do curso que eles realizam ali conosco, que nós temos o médio técnico, né? Então, os alunos que trabalham com a parte de marketing, por exemplo, são alunos do curso de informática e de informática para a web. Então, eles já estão trabalhando dentro das expectativas do curso que eles executam, que eles têm na escola. No caso do marketing é uma coisa de complementação educacional. Isso. Né? Porque precisa do marketing também, não é? Sim, sim. E é muito gostoso de ver o trabalho, que eles são muito engajados, é uma equipe muito trabalhadora, muito unida, e fica uma ideia assim muito clara do poder do trabalho em equipe. Porque o robô ele não é construído com peças assim caras, de alta tecnologia. Ele é construído com materiais do dia a dia dos alunos. Eu trouxe uma apresentação do robô, depois eu vou deixar com o Douglas, e vocês vão ver que ele é feito com peças assim muito simples. E dali surge aquela coisa linda que dá vontade de chorar, de ver, é como se fosse um filho nascendo. Quando a gente vê o robô trabalhando e a alegria, o olhinho dos alunos brilhando de ver aquilo. É muito gostoso. Agora, imagino que tem mais gente querendo participar do que é possível, não é? Sim. Deve ter muita demanda e as equipes não podem ser gigantescas. Não. Tem um número determinado, e até por conta como do é que trabalho. É feito essa seleção ou essa inscrição? Então, a seleção é feita entre os próprios alunos do colégio. Ela acontece agora, terminando essa competição, eles retornando, o professor já começa o processo de seleção para a próxima temporada. Então, os alunos são escolhidos dentro dos cursos que eles realizam, eles passam por avaliações práticas, por avaliações escritas, e também tem um período de avaliação do trabalho em equipe, o quanto eles se engajam, o quanto eles conseguem colaborar ali dentro. Porque a equipe ela precisa funcionar assim como uma engrenagem, né, para estar tudo funcionando direitinho e todo mundo engajado no trabalho. Então, eles têm esse período de preparação e lá em julho, agosto, eles começam realmente os treinos e as montagens. Muito bom. Muito legal. Dona Valéria, uma coisa que todo mundo deve estar aqui imaginando. Estamos aí na era digital, né? Sim. Deve estar todo mundo fazendo um monte de selfie e mandando lá. Existe sim. algum canal, que eu acho que a senhora também está querendo ver, em que a gente possa efetivamente acompanhar existe. A presença deles lá? Eu vou deixar para vocês depois um link onde vocês vão poder assistir o momento do trabalho da equipe lá no ringue, na arena, como eles falam. Uhum. E esse link mostra ao vivo a apresentação da nossa equipe. Olha que bacana. Passando, você vai poder conferir isso. É a nossa equipe ali. Olha a equipe, que bacana esse pessoal. Os dois professores, professor André, que é o mentor do time, né, e a professora Fabiana, que acompanham a equipe, e os nossos meninos. Que bacana. E a gente fica aqui no compromisso de passar o link para você acompanhar isso daí. Esse link vai estar no nosso portal também, na sprriomais.com.br, para você poder conferir, apoiar, claro, prestigiar isso daí. Dona Valéria, a gente agradece demais a sua participação. Saiba que a São Paulo Rio Mais está de portas abertas sempre para a educação, para a cultura e para tudo que tenha a ver com o crescimento desse nosso país, que precisa tanto disso daí. Então, sim, parabéns à ETEP, parabéns a toda a diretoria, parabéns também àqueles patrocinadores que acreditam e que apoiam esse tipo de trabalho, que é muito importante, porque, afinal de contas, as coisas custam dinheiro. O sim, retorno, com certeza, vai ser muito, muito grande para todos nós. Eu agradeço de coração, em nome da nossa equipe toda aqui, a sua presença, repetindo que estamos de portas abertas sempre. Muito obrigada. Nós da ETEP também agradecemos muito. É muito bom poder trazer uma notícia boa, positiva da área da educação, depois de uma tristeza como a que nós tivemos ontem. Não tem né? a menor dúvida. Então é muito bom poder estar trazendo nesse momento notícias positivas dos nossos jovens, que a educação, sim, é o caminho. É o único caminho para mudar esse Brasil, né?
né? Não tem a menor Muito dúvida. obrigada a E todos. quero mais um compromisso, que a senhora nos Sim. passe os resultados para que a gente possa Sim, comunicar com aqui. certeza. Me comprometo até, inclusive, de pedir que a equipe venha até aqui Oh, que bacana. para fazer uma conversa com vocês e Assim que eles mostrar os voltarem. nossos resultados. Com o maior prazer, será muito bacana. Muito obrigada. Obrigado, senhora. A gente vai para um rápido comercial e volta com mais notícias. E voltamos com abre aspas desta quinta-feira. E a gente foi para esse break no intervalo aqui, estava conversando com o Leandro Besseneri, nosso comentarista aqui. Leandro, você tem uma ótima notícia aí para os nossos internautas aqui, né? Então, está acontecendo agora no mês de março, né? O Bazartes, lá tá acontecendo em alguns pontos da cidade, o mais badalado aí é no Vale Sul Shopping, né? Eles estão ali próximo da entrada do nível térreo ali do Vale Sul, tá com essa exposição, uma galeria de arte. O legal desse projeto é que é uma associação de artistas de São José que estão expondo seus trabalhos, né, nessa galeria. Em outros pontos também da cidade, tem na Vila Diana, na Vila Ema, no Maringá, então, em algumas casas de arte. E o legal é que a pessoa que não tem acesso, né, a uma exposição artística, pode ir lá, é gratuito, ver essas obras de arte. Tem coisas lá muito legais, tem trabalhos pintados com borra de café, enfim, muito legal, gratuito. E além de tudo, ainda tem um fundo social nisso daí. Se a pessoa levar 1 quilo de ração para animais, né, eles até estão colocando aqui. Ração é boa ação, que bacana. Então, aí, se você levar 1 quilo de ração, né, para cachorro lá, você consegue, para gato também, eles te dão de presente um print assinado pelo artista. Então, assim, você tem já uma obra de arte ali assinada só por uma doação que você fez de ração para cão ou gato, né? Então é um negócio muito legal, é gratuito, vai até o dia 31 de março desse ano, e eu aconselho todo mundo que puder, vai lá, passa lá, porque as obras são muito bonitas, tem obras expostas, tem obras à venda para quem quiser comprar, não paga nada, e ainda ajuda aí essa iniciativa de ajudar, né, os nossos cães, nossos gatos pets. aí, nossos pets. Nossos pets. É isso E que aí. legal, e bom para o público e bom para o artista, né? Exatamente. Que tem uma exposição, às vezes tem muita gente, eu conheço muita gente, até grandes artistas, que não tem espaço para poder divulgar a obra. E da nossa cidade, né, da nossa região. Não Então tem isso é mais dúvida. importante ainda. Não tem dúvida. E o mais legal do que ele falou, é grátis. Então, prestigiar é sempre bem bacana isso daí. Parabéns a quem bolou isso daí. Parabéns pelo apoio também, seu Leandro. Bem legal. Legal mesmo. E após 5 meses aguardando o parecer da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o prefeito Felício Ramute quer lançar até abril o edital para a construção da Via Jaguari, em São José dos Campos. A obra que liga a Zona Norte à região central da cidade vai custar 25 milhões, sendo que 10 milhões seria arrecadado pelo município e 15 milhões pelo governo do estado. A intenção da prefeitura é tentar lançar o edital entre este e o próximo mês. O parecer, passado pela CETESB, informou à prefeitura a necessidade de um RAP, o Relatório Ambiental Preliminar para a Intervenção Viária. A prefeitura pretende preparar o relatório ao mesmo tempo que a licitação ocorre, para ganhar tempo e não precisar esperar a conclusão do documento. Abre aspas. Estamos consultando o jurídico para abrir a licitação paralelo ao relatório ambiental preliminar. Fecha aspas, disse o prefeito joseense. E o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, pretende apresentar ao Ministério Público o projeto para a construção de 2 pontes estaiadas na Avenida Charles Schneider. Caso seja construída, a ponte ligaria o trecho entre as lojas Tenda e Sodimac de Sico, com o ponto onde hoje existe uma rotatória, em frente ao campus da Anhanguera e à Rua dos Passos. O projeto contempla ainda a duplicação do viaduto da CTI. A estrutura, que hoje consiste em uma pista de 7 metros de largura, com uma faixa em cada sentido, ganharia o reforço de um novo viaduto, que seria construído ao lado do já existente. Cada um dos viadutos passaria a operar em um diferente sentido. Uma pergunta,
É moda ponte estaiada agora? Parece que virou moda, tá né? disseminando ponte estaiada para todos Todo os canto lugares. agora tem uma ponte estaiada. A de São José já gerou uma mega polêmica, né? É. As de São Paulo, porque São Paulo tem, Guarulhos tem, Osasco tem, aí agora São José tá querendo ter uma, que pelo visto vai sair aí, agora Taubaté também, né? Então, até que é duas. Taubaté que é duas. Já né? quer duas. Que é lógico, eles querem ter mais que São José, né? E agora também, coincidentemente, 2019, né? Que ano que vem temos eleição. Então saem essas obras aí que são esses não só úteis do ponto de vista viário, né? Se é que podemos dizer assim, se é que serão úteis do ponto de vista viário, mas também uma coisa, um marco, né? Porque uma ponte estaiada, ela não é Aparece, só... ela aparece ela é mesmo. chamativa, né? É uma delas. Aguarde São Francisco Xavier, que a sua vez chegará, não se preocupe. A Justiça de São José dos Campos atendeu o pedido da Defensoria Pública e suspendeu, de forma liminar, a composição do Conselho de Mobilidade Urbana criado pela Prefeitura. O Conselho era a grande aposta do prefeito Felício Ramute para a liberação do aumento da tarifa de ônibus, que iria de R$ 4,10 a R$ 4,90. A proposta foi barrada judicialmente sob a alegação de que não houve participação popular na decisão. A juíza Laís Helena de Carvalho aponta que os representantes dos usuários do transporte público no Conselho não foram escolhidos democraticamente e que foram eleitos somente pelos representantes da própria Prefeitura e pelo próprio secretário da Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães. Em nota, a Prefeitura afirmou no início da noite de ontem que ainda não havia sido notificada oficialmente da decisão judicial. Após a notificação, iria analisar que medida será tomada. Ô Glauco, inacreditável, né? Convenhamos, na cidade do tamanho de São José, com a importância de São José, acontecer isso daí. Ontem à noite eu entrei no site do Vale, eu estava lendo as notícias, aí eu vi essa notícia de novo, falei, nossa, mas de novo isso? Falei, será que essa notícia é antiga? Eu cliquei e falei, não, a notícia é atual, é que virou uma novela, né? Isso daí. Então, todo dia tem um episódio novo nesse imbróglio aí da aumento da passagem. Aqui, na verdade, aqui é a questão do Conselho de Mobilidade. Sim. Né? Agora, é que há um... o MP não se entende com a Prefeitura. Não se Também entende. tem essa questão. Parece um telefone sem fio, cada hora pedem uma coisa, né? Isso. A questão é que, é lógico, o MP tem todas as suas razões para atuar. Mas, além disso, parece que há uma rixa aí, não resolvida, né? Parece que criou-se uma situação ali que agora está difícil de superar, né? Exato. Porque toda hora vai ter um ponto ali que eles vão pegar. Mas vamos esperar aí ver o que vai sair disso daí. Vamos né? acompanhar a novela? Acompanhar a A novela. gente ver não o episódio acompanha final. nada aqui, mas essa novela está difícil, porque não vai. Não vai. Não vai. E ontem as redes sociais Facebook, Instagram e o WhatsApp estavam instáveis e diversos usuários no mundo todo foram afetados, devido a questões técnicas para arrumar os servidores. Circulou na web que essa instabilidade seria devido à tragédia em Suzano, mas a informação não é real e não há qualquer relação com o ataque na escola Raul Brasil. Infelizmente, esta praga da fake news está impregnada no Brasil. Todos nós temos responsabilidade com relação a isso. E os Estados Unidos suspenderam todos os voos com o Boeing 737 MAX no país. Informou ontem a FAA, que é a Autoridade Federal de Aviação nos Estados Unidos. A medida vale tanto para o modelo 8 quanto para o modelo 9, ambos produzidos pela fabricante norte-americana. A agência disse, em comunicado, que tomou a decisão após encontrar semelhanças entre o acidente ocorrido na Etiópia no domingo e a queda do voo da Lion Air na Indonésia no fim do ano passado. As duas eram do modelo 737 MAX. Com a decisão, a FAA acata parcialmente um pedido da Boeing feito pouco antes. A fabricante solicitou que a agência recomendasse ao mundo inteiro a interrupção dos voos com o 737 MAX e não apenas aos Estados Unidos. A própria Boeing escreveu que os modelos não devem voar enquanto durarem as investigações, medida que considera zelo em excesso para assegurar a segurança da aeronave ao público.
A Boeing continua a ter total confiança na segurança do 737 MAX, diz o comunicado. E conforme matéria no G1, a medida foi anunciada antes dos comunicados da FAA e da Boeing pelo presidente Donald Trump durante coletiva de imprensa na Casa Branca. E o Brexit? O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, defende que a União Europeia deve estar aberta para uma longa prorrogação da data prevista para o Reino Unido sair do bloco, caso os britânicos estejam dispostos a rever sua estratégia. Conforme a matéria do G1, o parlamento britânico irá discutir hoje como atrasar o prazo para o Brexit, previsto para 29 de março. Escreveu Tusk no Twitter, abre aspas, durante minhas consultas prévias à reunião de cúpula de 21 e 22 de março, farei um apelo aos 27 países da União Europeia para que se mostrem dispostos a uma longa extensão se o Reino Unido considerar necessário repensar sua estratégia no Brexit e criar um consenso em torno dela. Ontem, os deputados britânicos rejeitaram a possibilidade de deixar o bloco sem acordo no prazo previsto. Por isso, o parlamento volta a se reunir hoje para discutir e tentar aprovar os termos para solicitar a extensão do prazo à União Europeia. E vamos de esportes. O vôlei de Taubaté visitou ontem o vice-líder Cruzeiro e saiu derrotado pelo placar de 3-1. A partida durou cerca de 2 horas. Com o resultado, o time de Renan Dalsulto alcança a 5ª derrota na competição nacional e segue na 3ª posição com 44 pontos. Os taubateanos voltam a jogar no próximo sábado contra o Maringá, às 19 horas no ginásio do Abaeté, em Taubaté. Basquete. Hoje tem NBB. O São José recebe o Bauru às 20 horas no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. Esta será a primeira das 4 partidas que os joseenses farão em casa pelo torneio nacional. O duelo de logo mais, além de ser rodeado de rivalidade, também vale uma briga direta por posição na tabela de classificação, já que o São José, comandado por Paulo César Jaú, está na 8ª posição com 31 pontos, enquanto o Bauru ocupa o 10º lugar com 30 pontos. Os joseenses vêm de derrota na competição. Na última segunda, o São José foi surpreendido fora de casa pelo Lanterna Joinville ao perder de 87 a 84. Não está bom a parte para o nosso esporte aqui no Vale do Paraíba. Alguma anotação? Eu estou vendo o nosso jornalista aqui rodando as matérias e notícias pelo mundo. Eu vou tomar até um golinho de água aqui. Vou acompanhá-lo. Porque é o seguinte, o meu fechamento de hoje é com uma campanha que está circulando na internet, que é a seguinte: adote uma caneca no trabalho. E aqui a gente já adota. SP Rio a gente já adota. Por quê? Porque uma caneca é igual, são 700 copinhos. É uma conta que muitas vezes a gente não faz, né? Mas é interessante que essa campanha está na internet e eu acho que todo mundo pode adotá-la. Outra coisa em relação a copinhos e embalagens plásticas que a gente tanto combate, né? Pela primeira vez, a Coca-Cola admitiu, o CEO da Coca-Cola admitiu numa entrevista ao jornal The Guardian que a Coca-Cola produz 3 milhões de toneladas de garrafas PET por ano. 3 milhões de toneladas. Você sabe o que é isso? São 200 mil garrafas por minuto. Né? Deus. Mas ele divulgou isso porque a empresa está pensando em como fazer para resolver ou para ajudar na questão ambiental. Antes tinha o retornável, né? Eles abriram esses números que eram mantidos em segredo, né? Uhum. Então, você imagina, 200 mil garrafas PET
por minuto da Meu Deus Coca-Cola. do Né? céu, o impacto no meio ambiente é absurdo. É isso aí. É isso aí. Eu vou fazer uma observação a respeito da matéria das canecas aqui. Eu e o Guilherme não ensaiamos a abertura da matéria, os dois tomando. Não foi proposital, foi por acaso, né? Porque parece que nós ensaiamos, pegamos a... Aí você falou da caneca. Mas nós não ensaiamos? Nós não ensaiamos, nós temos que deixar isso muito claro. Mas a próxima a gente ensaia. Leandro, muito obrigado, um ótimo dia para você. Eu que Zé, agradeço. muito obrigado. Encerramos Bom dia mais a uma todos. sessão do Abre Aspas, que volta amanhã, a partir das 9 horas. Um ótimo dia para você e até amanhã.